Olá, sejam bem-vindos ao MindPad, Dr. Otávio Franco. A partir de agora, toda quarta-feira, nós temos um encontro marcado aqui no YouTube, onde a gente terá um aulão com relação aos assuntos que a gente está falando aí durante a semana, certo? Toda semana um assunto diferente, toda semana uma aula diferente e, claro, toda sexta-feira, aquele resumão que todo mundo gosta lá na outra rede. Combinado? Hoje a gente vai falar de um tema que eu adoro falar. Acho que todo residente que já teve a oportunidade de trabalhar comigo na unidade de terapia intensiva que trabalho, já deve ter me ouvido perguntar um pouco sobre isso, falar um pouco disso, porque é um assunto que eu gosto e é um assunto muito rotineiro dentro da nossa UTI, que é se o meu paciente está pronto para ser estubado. Né? A gente entende que tem muitas pessoas que têm muito medo, né, de uma intubação, medo de não conseguir intubar, medo de não saber as doses. Eu entendo esse medo, mas a gente sempre tem que pensar, a partir do momento que eu indico uma intubação, a minha próxima etapa é extubar aquele paciente. Eu preciso, então, traçar estratégias para que a gente tenha uma extubação de sucesso, certo? Para a gente pensar em estratégias para extubar, é muito importante que esse paciente, então, esteja em ventilação, por definição, mais que 24 horas. Então, a gente exclui um pouco desse nosso bloco de hoje os pacientes pós-cirúrgicos, em pós-operatório imediato, que esses pacientes aí, a gente sabe que a taxa de extubação com sucesso é muito maior. Então, a gente precisa traçar estratégias para aqueles pacientes, então, que está em ventilação mecânica maior que 24 horas, tá bom? Toda vez que a gente tem um paciente que está em ventilação mecânica por mais de 24 horas, a gente tem que pensar como que a gente vai fazer aquele desmame, né? Quando começar o desmame, certo? E para isso, a gente vai, então, alavancar alguns pontos aqui importantes que a gente sempre tem que lembrar. Toda vez que a gente for pensar em desmame, a gente tem que saber: minha doença já está na fase de resolução, né? O que me provocou a necessidade de ventilação mecânica já está sendo resolvido, certo? Eu tenho uma tosse adequada, esse paciente ele tem reflexo positivo quando a equipe de fisioterapia vai trabalhar. Eu tenho ausência de secreção excessiva, né? Então esse paciente, se for entubado por uma doença respiratória, essa doença respiratória já está num percurso onde ele já reduziu a quantidade de secreção. Eu tenho uma oxigenação adequada, e quando a gente fala em oxigenação adequada, aqui eu coloco no quadro para vocês a saturação alvo aí maior que 90, uma FI de O2, né, a quantidade que eu entrego de oxigênio menor aí que 0,4, menor que 40%, de acordo com o ventilador, cada um a gente vai ajustar de uma maneira, e claro, para a gente obter isso, a gente tem que ter parâmetros mínimos, e os parâmetros mínimos não existe uma tabela, não existe uma regra de bolo, né? Parâmetro mínimo vai depender do que aquele paciente foi entubado. É uma doença obstrutiva, é uma doença restritiva, né? É uma criança mais nova, é uma criança mais velha, a gente está falando de pediatria, né? A gente está falando de 0 meses até 15, 16 anos, dependendo das unidades de terapia aí, né? Então a gente tem uma gama de pacientes muito grande, uma gama de pesos muito grandes. Isso tudo, claro, vai influenciar no que a gente define de parâmetros mínimos, né? Então eu coloquei o alvo, pelo menos de FiO2 e de saturação que a gente espera desse paciente, certo? Esse paciente ele está estável clinicamente, Otávio, mas ele não pode estar com droga para eu estubar? Não, não é isso. Eu não posso estar com uma nora aí de 0,8, né? Uma nora de 1, uma nora de 2, né? Isso daí é um paciente que está instável, mas é uma nora ou uma droga vasoativa que já está em redução, é aquele paciente que a gente conseguiu já reduzir, é uma droga baixa, é só um inotrópico, para a gente ter um sucesso, até talvez esse paciente aí vale mais a pena a gente estubá-lo com a droga e depois a gente retira essa droga como um todo. Então, sim, ele já está estável, mesmo que com drogas em doses menores. Eu tenho uma adequada função pulmonar, ou seja, eu consigo fazer minhas trocas gasosas adequadas, e isso a gente vai avaliar através da gasometria. Eu tenho um estado mental adequado, então esse paciente que é possível a gente avaliar um Glasgow, né? Esse paciente já tem um Glasgow adequado, ele consegue, então, entender, compreender aquilo que a gente está questionando a ele.
e a ponto da gente entender que esse paciente vai ser colaborativo e tudo mais, ou ele tem sintomas de abstinência, delírio, a gente sabe que é muito comum em unidades de terapia intensiva pediátrica a presença da abstinência e do delírio por uso de sedativos em altas doses. Então, a gente precisa sempre ficar atento a todos esses sinais que a gente falou, né? Uma lista muito grande quando a gente para perceber, mas que é super importante para a gente ter um bom sucesso, né? Então, a gente avalia tudo isso e aí a gente vai lá. Então, eu tenho um paciente que está em ventilação mecânica por mais de 24 horas, ok? Ok. Ele está apto para extubação, ele preencheu aqueles critérios que a gente conversou anteriormente? Sim, ele está. Eu vou programar essa extubação aí para as próximas 12, 24 horas? Ah, sim, vou programar. Esse paciente ele tem alto risco para obstrução de vias aéreas superiores, então quem que seria esse paciente? Ah, ele tem alteração anatômica na via aérea, ele está em ventilação por mais do que 7 dias, né? Ele tem uma ventilação mecânica por conta de um choque ou por conta de uma patologia que gera obstrução de via aérea alta, ele já foi tentado extubar outras vezes, né? Ele já teve uma falha prévia, ele faz um uso de um tubo endotraqueal aí que foi um pouco maior para a idade, às vezes veio de um outro serviço. Isso tudo são pacientes que têm risco de obstrução de via aérea, e esse paciente sim, ele vai se beneficiar do uso do corticoterapia, que aí a gente tem a dexametasona, e a dose habitual que a gente usa é o 0,15 mg quilo dose, de 6 em 6, dando aí mais ou menos em média de 0,6 mg quilo dia para esse paciente. E a gente, sempre que possível, iniciar aí no mínimo umas 6 horas antes, mas isso não pode adiar a minha intubação. Então, por isso que é importante a gente planejar. Dentro de uma UTI, eu sempre falo, sempre planeja. Sempre saiba o que você espera para aquela semana, sempre saiba o que você espera para o outro dia. E aí você consegue planejar de uma maneira mais adequada como que será a sua intubação, certo? Depois que a gente avaliou isso, não precisa de dexametasona, a gente vai fazer uma outra pergunta. Esse paciente ele tem risco de falha, né, de extubação? Então é um paciente que tem alguma doença neuromuscular, é um paciente que tem uma doença respiratória grave, ficou entubado aí por mais de 30 dias, é um paciente que tem muitos sintomas de abstinência, um paciente agitado, a gente tem risco de falha, e aí a gente tem hoje que está virando rotina nos grandes serviços, é a gente fazer o teste de respiração espontânea, né? E aí a gente vai falar um pouco mais detalhado desse teste de respiração espontânea, tá bom? O teste de respiração espontânea, então, gente, ele vem para o quê? Para avaliar a capacidade de ventilação espontânea. Então, o paciente ainda entubado, a gente vai colocar ele em impressão de suporte para que ele faça uma ventilação espontânea e aí a gente vai avaliar alguns parâmetros, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Posso colocar o meu paciente adaptado ali, uma peça em T na minha cânula endotraqueal. A gente vai colocar no modo CPAP, né? Então, né, que é uma pressão contínua em vias aéreas, aí em torno de 6 centímetros de água, e a gente vai fazer com que esse teste aconteça, ou então, o que acontece com mais frequência é colocar o paciente na pressão de suporte, com uma pressão de suporte em torno de 7 a 10 centímetros de água. E meu Deus, mas o que eu vou definir se eu vou colocar uma pressão mais baixa ou uma pressão mais alta? O paciente, né? Como eu falei, a gente precisa individualizar o cuidado. Então, é um paciente que tem uma COT, um número menor, essa COT já tem uma resistência maior, então talvez essa pessoa, essa criança precise de uma pressão de suporte um pouco maior para vencer toda essa resistência, né? É uma patologia obstrutiva, uma patologia restritiva, a gente vai tateando. Então a gente sabe que de 7 a 10 a gente pode estabelecer o teste. Então, assim, às vezes eu comecei com a pressão de suporte de 8, meu paciente nos primeiros 10 minutos ficou um pouco desconfortável. Oferte um pouco mais de pressão até chegar a uma pressão de suporte de 10 e veja como ele fique antes de estabelecer a falha, tá bom? E, claro, naquele paciente, como eu falei, que tem maior risco de falha. E aí, se a gente tiver que alavancar 2 pacientes, que a gente sempre que possível, a gente precisa fazer o teste de respiração espontânea, é aquele paciente com ventilação mecânica prolongada, certo? E é o paciente com distúrbio neuromuscular.
tá bom? Então, depois que a gente estabelece, a gente precisa pensar em quanto tempo, né, a gente vai fazer isso daí. E aí a gente vai fazer o tempo de 30 a 120 minutos. Meu Deus, mas é um intervalo muito grande para a gente pensar, né? E como que eu vou definir se eu vou fazer em 30 minutos ou 120 minutos? Todo paciente que tiver alto risco, né, para falha, a gente vai deixar ele mais tempo em teste, né, para a gente ver, sentir pelo menos um período um pouco maior como que esse paciente vai ficar, tá bom? Uma outra coisa que a gente vai fazer durante esse teste, então durante esses todos 30 a 120 minutos, a gente vai avaliar tolerância, tá bom? E essa tolerância vai ser a avaliação do quê? Nível de consciência, como que o meu paciente ficou, certo? Eu vou avaliar se ele teve sinal de desconforto respiratório, então tanto sinais clínicos, né? Batimento de aletas nasais, retração de fúcula, tiragem inter e subcostal, taquipneia, tudo isso vai ser avaliado durante o teste, tá bom? A gente vai avaliar no fim do teste se esse paciente fez trocas gasosas adequadas através do controle gasométrico. Então, depois que o meu teste encerrou, eu coleto uma gasometria, vou avaliar principalmente, né, as pressões de CO2, né, a P de CO2, que a gente sabe ali quando a gente vê a gasometria de 35 a 45, se não tem nenhum outro distúrbio, a gente considera um valor normal. Então esse paciente ele conseguiu ventilar de maneira adequada, esse paciente estabeleceu-se uma ventilação adequada, esse paciente então tem uma troca gasosa eficaz, tá bom? E a gente vai ver se ele ficou estável durante esse período. Ah, não, durante o período de teste eu precisei acender droga, né? Ah, durante o período de teste ele chocou. Durante o período de teste ele fez muita hipertensão. Isso tem que chamar nossa atenção, que pode ser que esse nosso paciente venha a ter uma falha, tá bom? E claro, quando? Antes, durante e depois, tá? Então, antes de começar o teste, ele tem que preencher todos os pré-requisitos. Durante o teste, a gente vai avaliando. Então, não é ir lá, pôr o paciente em pressão de suporte e tchau, daqui a pouco, daqui 120 minutos a gente volta, colhe um agaso e pronto. Ah, passou ou não passou? Não, você precisa ver seu paciente. É igual eu te falei, o que é muito comum? Paciente vítima de TCE que evoluiu com craniectomia descompressiva por conta de hipertensão intracraniana, e aí ele evoluiu com um estado com a paralisia cerebral, né, que a gente não pode falar tanto isso. É um termo um pouco não muito usado, mas ele evoluiu com sequelas neurológicas, melhor a gente falando. Esse paciente, provavelmente, quando a gente colocar em teste, a gente vai ter que ver o que seria o suporte necessário para ele, né? Então, eu tive recentemente um caso que eu precisei colocar uma pressão de suporte um pouco mais alta para que meu paciente tivesse um pouco de conforto ali dentro daquela faixa de 7 a 10, para a gente conseguir estubar, tá bom? E aí, claro, eu só vou perceber isso se eu preciso ofertar um pouquinho mais de suporte, se eu estiver vendo meu paciente. Não adianta, então, a gente ir lá, colocar a impressão de suporte e tchau, né? A gente precisa ficar atento aos sinais aí durante, antes e depois que a gente termina o nosso teste, tá bom? E aí a gente vai considerar falha quando, né? Quando a gente vai definir se a gente vai interromper ou não o teste de respiração espontânea. A gente sempre, se em algum momento ele despreencheu aqueles critérios que a gente acabou de falar, ficou instável, teve queda de saturação, não fez troca gasosa e tudo mais. A gente interrompe o teste e vou tentar buscar as causas de falha. Por que meu paciente falhou? Né? Onde foi que eu consigo mudar alguma coisa para a gente ter um sucesso num próximo momento, né? E claro, esse próximo momento a gente espera aí no mínimo para uma nova tentativa depois de 24 horas já decorrido, tá bom? E aí como eu falei, tem que buscar causas, né? Causas não é só causas respiratórias, né? A principal causa que a gente vai buscar são as causas respiratórias, mas a gente tem que buscar as causas cardíacas também, a gente tem que buscar as causas neuromusculares, às vezes esse paciente ficou em ventilação muito tempo, evoluiu com complicação de ventilação, né? Uma perda de força muscular, então a gente vai ter que trabalhar um pouco mais a parte de força muscular, as causas neuropsíquicas, então esse paciente apresentou muito delírio, né? E as causas metabólicas, né? Onde que é aquele paciente que tem um distúrbio metabólico grave, que não
foi visto antes de iniciar o teste, então a gente corrigir todos os distúrbios, né? Pacientes que são muito anêmicos, né? Eu não vi que ele tinha um HB de 6,5 e ele estava em ventilação mecânica, né? Talvez esse paciente seja um paciente aí que mereça receber uma transfusão sanguínea prévia antes da gente iniciar um novo teste. Então a gente sempre vai buscar a causa da falha para a gente tentar ajustar para ter um novo sucesso no próximo teste de respiração espontânea, tá bom? E aí agora eu trago para vocês umas dicas para a gente ter uma boa estubação. Então meu paciente ele passou no teste de respiração espontânea, a gente vai estubar, né? E antes de estubar, tem coisas que a gente pode fazer que possa melhorar, que possa fazer com que a gente tenha um sucesso. Uma delas é o quê? Jejum da última dieta. A gente não tem como a gente tentar estubar passando dieta. Por quê? Porque se eu tiver algum problema, a gente tem que ter aí uma segurança maior, tá bom? A gente tem que ter uma aspiração recente de secreção. Então, pede para a físio trabalhar antes da gente estubar, né? Manobrar esse paciente, isso ajuda a gente a ter um sucesso. Um decúbito elevado, isso não só no momento da estubação, gente, decúbito zero em UTI, inadmissível. É uma das coisas que me tira do sério. Então, decúbito elevado, no mínimo 30, 45 graus, tá bom? Avaliar se esse paciente precisa, isso é muito importante. Quando a gente fala em paciente que eu vou estubar, eu preciso avaliar se esse meu paciente precisa de um suporte após a estubação, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Só acabar e a gente vai definir aí se meu paciente ele precisa de inalação com adrenalina, né? Se ele vai evoluir aí com estridor. Então essa inalação, a nebulização com adrenalina é algo que pode ser rotineiro nos procedimentos de pós-intubação, né? Para a gente melhorar um pouco o estridor, tá bom? E aí a gente tem que pensar quanto que eu vou fazer, né? A gente vai fazer aí 0,5 ml por quilo, tá bom? No máximo 5 ml, tá bom? Corticoide, eu já fiz a dose do corticoide naquele paciente com alto risco de obstrução de via aérea. Então, é como se fosse um checklist rotineiro, né? Lá no início a gente já checou, programei nas 12, 24 horas se eu vou estubar ou não. Aqui, vou estubar, nossa, fiz corticoide foi feito. Né? Que horas que ele foi feito? Ah, não foi feito ainda. Posso esperar uma meia hora, a gente não vai matar ninguém, né? A gente pode, então, iniciar o corticoide e já estubar esse paciente logo em seguida? Pode, tá bom? Para a gente ter sucesso, né? O nosso intuito aqui é ter um sucesso na estubação. E aí, quando a gente fala ali do suporte após a estubação, é um tema que é discutido, né? Claro, existe vários estudos que vai me nortear para a gente alavancar qual paciente que tem indicação desse suporte após. Hoje, o suporte pós-estubação ele vem sendo mais frequente no cenário pediátrico. O JAMA lançou esse trabalho que vem mostrando aí o risco de falhas associado ao uso tanto do catéter nasal de alto fluxo, o CPAP, o BIPAP e a oxigenação convencional, só com catéter de O2 em crianças. E é uma meta-análise bem legal, que nela traz o quê? A gente tem que ter um cuidado um pouco na hora de interpretar. Ela traz que sim, o CPAP ou BIPAP tem, então a ventilação não invasiva, ela tem um pouco mais de aceitação e de sucesso comparado ao catéter nasal de alto fluxo. E aí quando a gente para analisar esses dados, até o próprio artigo traz para a gente aí como viés que a gente precisa ficar atento, o N dessa meta-análise é um N de crianças muito novas, né? Crianças mais no período neonatal ou crianças aí até os 3, 4 meses de idade. Então essas crianças a gente já sabe, período neonatal, CPAP, né? Esse daí é o que salva vidas, né? E aí, quando a gente vai para o outro extremo da pediatria, né, a gente tem que pensar nos estudos adultos, né? Por quê? São 12 anos, hoje a gente tem crianças de 12 anos que têm porte físico de adulto. E a gente sabe que o catéter nasal de alto fluxo ele vem crescendo, ele tomou uma proporção muito grande aí depois da pandemia da Covid-19 e ele veio para nos ajudar. E a gente sabe que hoje estubar paciente com catéter nasal de alto fluxo, quando possível, é algo muito bom a ser feito, tá bom? Eu trouxe esse artigo,
Se alguém quiser, eu posso encaminhar esse artigo para vocês lerem ele como um todo, tá bom? Tentei fazer um resumo para a gente entender um pouquinho aí de qual suporte que eu vou definir para o meu paciente, tá bom? Os maiorzinhos ficaria com o cateter nasal de alto fluxo, os menorzinhos, o CPAP e o BIPAP, eles ainda têm um passinho na frente comparado ao cateter nasal, tá bom? E aí, hoje também vem crescendo na pediatria, ainda muito controverso, não tem tanto estudo específico. A gente tem alguns índices que a gente pode falar de índices preditivos. O que seriam esses índices preditivos? São algumas estratificações que a gente poderia fazer, alguns testes, além do teste de respiração espontânea que a gente poderia fazer, para a gente ver se esse paciente vai ter sucesso ou não para a extubação. Então, como eu falei, ele não tem consenso ainda na literatura pediátrica, né, mas a gente vem crescendo cada vez mais com relação a esse assunto. E aí entra o índice de respiração rápida e superficial, que é um deles. Eu tenho a pressão expiratória máxima, que também é um outro índice que a gente pode fazer. A gente tem o teste do Cuff Leak e a gente está aí crescendo, claro, né? O novo estetoscópio médico, que eu brinco, que é o ultrassom point of care. Hoje em dia, o ultrassom dentro da unidade de terapia intensiva é essencial, tá? E aqui é um momento que a gente vai sempre usar, se possível, se tiver equipe treinada, para a gente nos auxiliar, tá bom? Eu vou falar um pouquinho de cada um, para a gente ter uma ideia, já que está crescendo muito esse assunto no nosso meio. O índice de respiração rápida e superficial, então, ele vai avaliar a resistência da musculatura respiratória. E aí a gente vai fazer um cálculo, que é essa fórmula que apareceu aí para vocês, que é a razão entre a frequência respiratória, né, e o VAC, que é o volume minuto dividido por frequência respiratória, dividido pelo peso do paciente, multiplicado por 1000. É uma conta grande, né? É uma conta que vem caindo aí no título de terapia intensiva pediátrica. Então, para quem é residente de terapia intensiva pediátrica, precisa conhecer essa fórmula, precisa entender como é feito o índice de respiração rápida superficial, tá bom? A gente vai usar um ventilômetro, né? A gente vai fazer a ventilometria. Esse aparelhinho, a gente conecta ele no tubo endotraqueal, com o cuff insuflado ainda, e a gente vai deixar por 60 segundos, tá bom? Nesses 60 segundos, o meu paciente vai estar em pressão de suporte, ainda com a peça em T, se às vezes ajudar um pouco mais fácil, né? Porque eu preciso conectar o aparelho e eu preciso deixar o paciente ainda em ventilação. Na pressão de suporte, a gente vai... deixa eu voltar aqui. A gente vai deixar esse paciente aí por 60 segundos e a gente vai medir o volume, né, que ele vai fazer, o volume minuto, e a gente vai medir a frequência respiratória. Esse aparelhinho ele já me dá pronto. E aí a gente vai fazer todo o cálculo e a gente sabe que resultados menores ou iguais a 6,5 frequência respiratória por minuto, por ml por quilo, é um preditor de sucesso de extubação. 6,5, esse número, para quem presta título, tem que estar gravado, tá bom? O próximo que a gente vai falar, esse aqui, então, é o aparelhinho que eu falei para vocês, tá bom? Então, vocês podem ver que em volta dele vai me mostrar um pouco sobre o volume, e ele vai ter um outro reloginho menorzinho que vai me falar ali da frequência respiratória durante os 60 segundos que o meu paciente ficar, tá bom? O outro índice preditivo que a gente vai falar é a pressão inspiratória máxima, tá bom? Que a gente vai medir o que com isso? A força da musculatura respiratória, né? A gente consegue medir tanto a pressão inspiratória quanto a pressão expiratória. Para a gente aqui o que vai contar mais é a pressão inspiratória. A gente vai fazer o uso do manovacuometria, tá? Não é todo hospital que tem, né? Hoje em dia os hospitais maiores já conseguem ter esse tipo de aparelhagem, ainda os menores ainda é uma realidade um pouco distante. E a gente vai medir a pressão inspiratória máxima, né? E aí a gente sabe que valores entre menos 30 e menos 50 centímetros de água são fatores preditivos positivos. Então, preditivos que esse paciente vai ser estubado com certeza, né? Por quê? Porque a gente vai fazer um vácuo, né? A gente vai deixar o paciente aí
de 15 a 20 segundos ocluído, né? E aí a gente vai ter esse que vai conseguir medir quanto que é essa pressão, tá bom? Um outro que a gente tem que esse é muito legal, eu acho que ele é fácil de fazer, à beira-leito. Acho que todo mundo precisa começar a ter o hábito disso, né? Que é o teste do cuff leak, que consiste na ausculta de escape aéreo depois que a gente desinsufla o cuff, então não tem segredo, você vai lá, vai desinsuflar, o paciente já está com pressões inspiratórias mais baixas, né, em torno de 20, 25, e a gente escuta o escape aéreo, né? Então a gente sabe que depois que eu desinsuflei o cuff, ali em volta daquela minha via aérea, a gente tem um espaço. Então a gente sabe que talvez esse paciente não vai ter tanto risco de obstrução de via aérea alta que faça com que eu tenha uma falha de extubação, tá bom? E a gente ainda pode aproveitar que a gente tem um ventilador ali do lado, que tem uma curva de volume por tempo. A partir do momento que você tem um escape aéreo, essa curva vai me mostrar esse escape aéreo. Então a gente sabe que escapes inferiores a menor que 10%, a gente tem que pensar em obstrução de via aérea e esse paciente vai sim se beneficiar de corticoterapia, tá bom? Mas não vou atrasar nem contraindicar a minha extubação. Desinsuflei o cuff, zero escape, não escuto nenhum barulho. Beleza, segue. Saiba que esse paciente irá fazer estridor, então talvez lá atrás, na hora que a gente falou, se é aquele paciente que precisa de suporte, talvez esse seja o paciente aí que talvez se beneficiaria de ter um suporte após a extubação, tá bom? E aí aqui eu trouxe para vocês como ficaria mais ou menos a curva, né? Eu tenho a curva ali com escape e eu tenho uma curva normal quando a gente não tem escape. Então a gente precisa ficar em um pouco de olho, saber olhar essas coisas, são coisas básicas, beira leito, dia a dia, que dá para fazer, custo nenhum, não precisa de aparelho, não precisa de nada, precisa de uma seringa ou um cufômetro para a gente desinsuflar o pelo, tá bom? E avaliar isso tanto no nosso dia a dia, a ausculta, né, a escuta do barulhinho, do ar escapando, ou então olhar na curva de volume, tá bom? E, por último, a ultrassonografia point of care, que é show de bola, tá bom? Porque a gente vai conseguir avaliar parênquima, vou ver função cardíaca, posso fazer fração de espessamento de diafragma, então são várias coisas que a gente consegue fazer com o aparelho que vai nos ajudar aí a entender um pouco mais do nosso paciente. Não vou entrar tanto em detalhes, que a gente vem com a aula sobre ultrassonografia de tórax, e aí a gente vai discorrer um pouquinho melhor sobre tudo isso aí que eu falei, tá bom? E aí, a gente vai estudar nosso paciente e a gente vai ter um sucesso se a gente programar tudo isso, tá bom? Vamos fazer um resumão para a gente encerrar essa aula, não ficar algo pesado e a gente poder falar um pouquinho disso mais aqui nos comentários. Deixe sua dúvida, me mande por e-mail. Se quiser o artigo que eu citei, já vamos deixando tudo aqui. E resumindo tudo, eu tenho um paciente que está em ventilação mecânica há mais de 24 horas, ok? Esse paciente ele está apto para extubação, ele tem uma extubação programada, eu já pensei se eu vou fazer ou se eu não vou fazer corticoterapia. Ele tem risco de falha? Sim, tem risco de falha, ele vai para a TRE. Fiz TRE, estubei meu paciente, eu vou ver se ele tem alto risco ou não de falha. Tendo alto risco de falha, a gente tem que pensar em colocar ele em VNI ou no KNAF, e se ele não tem, a gente vai monitorizar esse paciente aí nas próximas 24 horas e ver como que esse paciente vai evoluir, ok? Muito obrigado por me acompanhar até o final dessa aula. Segue aqui no canal, aperta no sininho, compartilha esse vídeo para os seus amigos. É o primeiro vídeo que a gente está fazendo aqui no canal de aula, então espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem. Faça seu resumo, me mande suas dúvidas, que a gente está aqui para compartilhar conhecimento. Tá bom? Tchau, tchau. Seja um MindPed.